Eles não usavam capacete de proteção. Boa tarde. O italiano Vairetti, da equipa da Navigária, foi o vencedor da sexta etapa da Volta a Portugal. Lolé Tavira, hoje disputada. Vairetti e Sérgio Rodrigues, do Bom Petisco Tavira, estiveram em evidência e chegaram destacados do pelotão. Mas a camisola amarela, essa manteve-a António Pinto, da Cicas Alacral. A chegada de Vairetti a ganhar 9 segundos ao seu companheiro de fuga, Sérgio Rodrigues, do Bom Petisco Tavira. O pelotão a chegar 43 segundos depois do vencedor da etapa. Aqui está a chegada do homem do Tavira, muito aplaudida. E depois, no pódio, os heróis do dia, os portadores das diversas camisolas. Aqui, António Pinto, com a camisola amarela que ainda detém. Foi assim a vitória de Vairetti na etapa de hoje, uma etapa que vamos recordar, como habitualmente, no nosso resumo diário. Lolé Tavira, na distância de 139,7 km. Então, às imagens. Esta manhã, em Lolé, Neto Gomes, o speaker da volta, o grande animador das partidas e das chegadas, os preparativos para a entrega das camisolas. Aqui Márcio Santos é o assessor do diretor da volta à conversa com António Pinto, a jornalista lituana que acompanha a prova no pódio com Eduardo Correia e António Pinto a vestir a camisola amarela conquistada ontem no contrarrelógio do Lolé. A posição mágica aqui para a corrida e tudo apostos para a partida, para mais uma etapa da volta a Portugal, como habitualmente a partida simbólica e um pouco mais adiante a partida real dada pelo diretor da corrida, Serafim Ferreira. Como dissemos, 139,7 km, mas um percurso que continha 3 contagens para o Prémio da Montanha, embora todas elas de terceira categoria. A primeira contrariedade para José Dias Reis, do Quintanilha. Também Federico Garcia, da Seura, Brazos, com problema mecânico prontamente resolvido, e ele irá retomar a sua posição no pelotão. Eram os primeiros quilómetros. E na primeira contagem de montanha do dia, ao quilómetro 18, o primeiro irá ser Duvan Rodrigues, da Imporbor Passo de Ferreira. Aqui ainda há imagens da cauda do pelotão, e cá está o homem do Passo de Ferreira a destacar-se ligeiramente e a ganhar esta contagem. Será seguido por Paulo Couto, da Reserva Boa Vista, Carlos Coelho, W52 Quintanilha, e por Orlando Rodrigues, da Cicasal, por esta ordem. Portanto, os 4 primeiros nesta primeira contagem de montanha do dia. O pelotão, como vimos, a passar pouco depois. E cá atrás começavam alguns atrasos, alguns ciclistas. No caso, Roberto Torres, da Festina, aqui o temos. E este trio, constituído por Paulo Ferreira Pinto, da W52 Quintanilha, Carlos Martins e Raul Matias, ambos do Carnide. Lá na frente tinham-se, entretanto, escapado 7 ciclistas: Cortinovis, Serafim Vieira, Ricardo Felgueira, Joaquim Andrade, Almino Pereira, Luís Santos e Sérgio Rodrigues, mas estaria Sérgio Rodrigues numa insistência a conseguir isolar-se. O homem do Bom Petisco Etial Tavira isolou-se ao quilómetro 24 e não mais estaria alcançado por pelotão. Estaria a companhia, assim, de outro ciclista, Vairetti. Nesta altura ainda Sérgio Rodrigues isolado e a realizar uma magnífica prova e a justificar de resto o rótulo de herói do dia. A etapa, recordo-se, terminava em Tavira e este homem da equipa tavirense a procurar ganhar na sua localidade. Aqui vimos José Xavier da Tensai também com problemas, ia deixar de atrasar, e mais atrás ainda 2 homens da Royal, Artias, Ganete Cheia e Nisboer, vindo primeiro Ganete Cheia, depois a abandonar a prova. Ganete Cheia que, como se recordarão,
já vestiu a camisola amarela desta volta a Portugal e já ganhou 2 etapas. Aqui a segunda contagem do dia do Prémio da Montanha, ao quilómetro 36, Sérgio Rodrigues seria naturalmente o primeiro e nessa altura tinha uma vantagem de 1 minuto e 23 segundos sobre os mais próximos. Cá está a passagem do homem do Bom Petisco Tavira, a confirmar as suas credenciais. Ele rolou durante muitos quilómetros isolado. E 1 minuto e 23 segundos depois surgiria este grupo. Paulo Couto da Recebe Boa Vista a assegurar a segunda posição, depois Gianluca Bortolami da Lampre e Carlos Marta do Bom Petisco Tavira. Cá atrás, Alexander Zinoviev e Eduardo Correia, 2 homens do Filipe Severense, no abastecimento líquido. E, entretanto, lá na frente, o fugitivo era perseguido na altura por um grupo constituído por Roberto Torres, Sanchez Valência, Manuel Neves, Carlos Pereira e Ricardo Felgueiras. Cá está ainda Sérgio Rodrigues isolado, mas o pelotão já tinha dado sinais de inquietação e, portanto, tinha já destacado um grupo perseguidor. E pouco depois, na meta volante em Martim Longo, ao quilómetro 56, Sérgio Rodrigues teria ainda a ocasião de passar isolado. Cá está o grupo de perseguidores que se tinha destacado também do pelotão, apoiados pelo carro neutro Altis, que acompanha a prova, e na meta volante, depois da passagem de Sérgio Rodrigues, de Roberto Torres, Sanchez Valência, por esta ordem, o pelotão já a cerca de 3 minutos do homem do Bom Petisco Tavira. A retaguarda de novo, homens da CEU, José Oreia, Oleg Suda e Irusta, o número 37, que viria a ser hoje eliminado. Aqui o tempo, o número 37. Entretanto, no pelotão tinha-se destacado Vairetti, o número 90, um ciclista da equipa da Malha Zayel Navigare, que se juntou a Sérgio Rodrigues ao quilómetro 60, na altura o duo que tinha um avanço de 1 minuto e 7 segundos sobre os mais próximos. Essa vantagem viria a aumentar gradualmente. E no ponto quente, ao quilómetro 72, o primeiro foi Vanetti, o segundo Sérgio Rodrigues, o terceiro seria Carlos Marta do Bom Petisco Tavira, que vinha, portanto, no pelotão. Um pelotão que, entretanto, tinha já alcançado o grupo intermédio e tudo estava, então, resumido apenas a 2 fugitivos. Aqui, entretanto, registra a terceira desistência do dia de António Alves, o experiente ciclista da Imporbor Passos de Ferreira, visivelmente indisposto. E na frente, o do mantinha o entendimento, como se vê, a revezarem-se no comando, mas com Sérgio Rodrigues mais tempo na dianteira. De resto, ele estava numa boa posição para poder assumir a liderança desta volta a Portugal. Estava apenas a 1 minuto e 53 do camisola amarela. E caso esta fuga se concretizasse e com esta vantagem, Sérgio Rodrigues hoje seria já o primeiro classificado. Daí o interesse manifestado para lá do facto de ganhar em Tavira, que seria também um objetivo que ele perseguia. Cá atrás, na cauda, o número 117 de Paulo Silva do Carneiro. Uma passagem mais para o pelotão, que nesta altura registrava cerca de 4 minutos de atraso em relação ao do que seguia na frente. Ao quilómetro 103, por alturas de Odoeito, a terceira contagem para o Prémio da Montanha. O primeiro seria Sérgio Rodrigues, segundo Vairetti, e depois, com 4 minutos e 40 segundos de diferença, passariam então os seguintes, mandados por Orlando Rodrigues, que asseguraria assim a terceira posição, o quarto lugar para Paulo Couto da Recebe Boa Vista. Portanto, estava vencida o último obstáculo da etapa de hoje, a terceira contagem para o Prémio da Montanha. Ainda faltavam cerca de 55 km, tudo ainda, portanto, em aberto. Entretanto, lá na frente, Sérgio Rodrigues a comandar, como se vê, e Vairetti mais na roda do seu adversário. E o pelotão na perseguição, com o Boa Vista e a Cicasal em foco, Pedro Silva e Carlos Pereira da Cicasal, Dalmino Pereira e Paulo Couto do Boa Vista, a revezarem-se bem, e disso resultaria a diminuição do avanço dos 2 fugitivos. 4,40 foi o máximo. Para essa, a vantagem deixaria para 3 minutos, e por esta altura
A vantagem é apenas 2 minutos e 20. Problemas agora para Orlando Neves na pior altura. Ele conseguirá ainda juntar-se ao pelotão. E de novo, lá na frente, os dois fugitivos. Como dissemos, o avanço ia diminuindo gradualmente. Bairetti, como se vê, e sempre na frente de Sérgio Rodrigues, que é o primeiro na meta dos 5 km, já, portanto, muito próximo de Tavira. Aí o italiano deu o golpe, escapa-se a Sérgio Rodrigues, e vai Sérgio Rodrigues lá na frente, Bairetti, vai caminhar para a vitória o homem das malhas AEL Navigare. Sérgio Rodrigues ainda neste somo de energia a tentar chegar lá na frente, mas Bairetti leva já uma grande vantagem. E cá está, agora vista de outro ângulo, a chegada do vencedor da etapa, o italiano Bairetti, assim, a ganhar. E tem a ocasião de ouvir muitos assobios, porque deixou para trás Sérgio Rodrigues, da equipa do Tavira. 9 segundos depois, portanto, chegaria Sérgio Rodrigues, depois com um atraso de 39 segundos, terceiro lugar para Manuilov, quarto Paulo Pinto, que chegou à frente do pelotão, um atraso de 43 segundos relativamente a Bairetti. Depois da habitual consagração, no pódio, todos os portadores das diversas camisolas, e aqui António Pinto a empregar a sua camisola amarela, que amanhã partirá para mais uma etapa desta volta a Portugal. Bom, mas se Bairetti foi o vencedor da etapa, Sérgio Rodrigues do Bom Petisco ETL Tavira merece o rótulo de herói do dia. Foi ele quem mais tempo andou hoje em fuga, justificando o prémio de combatividade que lhe foi atribuído. Sérgio Rodrigues lembrou-se que seria bonito ganhar em casa, na chegada à Tavira. O ciclista do Bom Petisco saltou do pelotão ao quilómetro 18, num grupo onde seguiam mais 6 corredores. Pouco depois isola-se, ganha 2 prémios de montanha de terceira categoria. Ele é agora o novo camisola azul. A meio da corrida, o italiano Raimondo Bairetti, de Al Navigar, alcança Sérgio Rodrigues. Seguem juntos até 1 km da meta. Sérgio cede na ponta final. Mesmo assim, fica em segundo na etapa e sobe para sexto na tabela geral a 1 minuto e 7 segundos do camisola amarela. A certa altura acreditei que seria possível chegar aqui e vestir a camisola amarela, mas quando entramos nos últimos 20 km, o ciclista italiano viu que o avanço que trazíamos era suficiente para ganhar a etapa, para chegarmos cá, e ele desinteressou-se da etapa e eu tive que fazer as despesas da corrida e daí chegar aqui e ser impossível discutir a vitória. Depois teve que pagar o seu preço no final da tirada, é isso? Sim, é isso, pois o meu objetivo era ganhar o máximo tempo possível, pois seria bom ganhar a etapa, mas se ganhasse algum tempo aos ciclistas mais credenciados, para mim seria ótimo. Ainda assim, um prémio de consolação, a camisola azul do Prémio da Montanha. Satisfeito com isso? Sim, estou satisfeito, pois mostrei que me encontro numa forma bastante boa. Embora não vá lutar pela camisola azul, pois sei que não terei grandes hipóteses disso, mas se surgir uma oportunidade, não vou jogar lá fora e, de qualquer maneira, acho que me sinto bastante bem e terei hipótese de, se as coisas correrem bem, tiver sorte de ficar nos primeiros. A etapa de hoje terminou 5 abandonos, 3 desistências, entre as quais a de Janete Cheia, que já venceu 2 etapas e vestiu a camisola amarela, e 2 eliminações. O pelotão passa assim a contar com 125 corredores. O calor intenso e um percurso extremamente acidentado fizeram as 3 vítimas na volta a Portugal. A primeira foi Jan Svorada, da equipa italiana Lampre, que logo na primeira subida do dia desistiu. Manifestamente incapacitado, o ciclista checo tornou-se assim ao quilómetro 23, na primeira baixa do dia. Depois, foi a vez do espanhol da Royal Artigas Chazier Genetchea dizer adeus à volta. O sprinter da equipa espanhola, queixando-se de fortes dores abdominais, abandonou assim a prova, apesar de, durante vários quilómetros,
ter tentado ainda prosseguir. Para isso, contou sublinhe-se com a ajuda do seu companheiro de equipa, o holandês Erwin Neubauer, que tudo fez, mas para ajudar apenas uma causa perdida. E ao quilómetro 86, registava-se a desistência de António Alves, da Imporbor Passos de Ferreira. O ciclista pacense não estava em condições de prosseguir e recolheu a uma das ambulâncias da corrida. Um abandono, de resto, a conselho médico. O ciclista, depois daquela queda, teve um traumatismo no braço, secundariamente infectou. Estávamos a tratá-lo com medicação anti-inflamatória e antibiótica. É evidente que, na tentativa de que o ciclista não desistisse, pois os atletas preparam-se todo o ano para, no fundo, correrem nisto que é o seu carnaval, mas infelizmente não deu. O António Alves é um grande ciclista, fez um grande esforço, pronto, terminou aqui. Estava acima das suas forças? Sim, acho que estava. Desta forma, elevam-se a 9, entre os quais apenas 2 portugueses, o número total de desistências até ao momento. Bom, e antes de outras reportagens, vamos agora ver no que é que deu a etapa de hoje no que respeita às diversas classificações. Em foco, Sérgio Rodrigues, que ascendeu ao comando da geral do combinado e também da montanha. Começamos com a classificação individual na etapa de hoje. Primeiro, Vairetti de Malhas Ayal Navigária, 3 horas 58 minutos e 8 segundos. O segundo foi Sérgio Rodrigues do Bom Petisco Tavira, 3:58:17. Terceiro, Yuri Manuilov do Festina Lotus, 3:58:47. Quarto, Paulo Pinto, W52 Quintanilha, 3:58:51. Quinto, Pedro Silva da Cicas Alacral, também com 3:58:51. Na sexta posição, Jorge Mendes do Bom Petisco Tavira. Sétimo, Carlos Marta do Bom Petisco Tavira. Oitavo, Bortolami da Lampre. Nono, Américo Silva da Royal Artiás. E em décimo lugar, Paulo Ferreira da Tensai Mundial Confiança, todos com o mesmo tempo do quarto classificado. A geral individual passou a estar como segue. Primeiro é António Pinto da Cicas Alacral, 21 horas 37 minutos e 32 segundos. Em segundo lugar, Cássio Freitas da Real Boa Vista a 14 segundos. Terceiro, Manuel Abreu da Tensai Mundial Confiança a 15. Quarto, Quintino Rodrigues da Filipe Feirense a 19. Em quinto lugar, Manuel Cunha da Cicas Alacral a 38. Sexto, agora é Sérgio Rodrigues do Bom Petisco Tavira a 1 minuto e 7. Sétimo, Ivan Alemani da Teur a 1:19. Oitavo, Setembrini, Malhas Ayel Navigare a 1:21. Nono, Paulo Ferreira, Tensai Mundial Confiança também a 1:21. E em décimo lugar, Edgar Corredor da Cicas Alacral a 1 minuto e 27 segundos. Por equipas, está na frente ainda a Cicas Alacral, 64 horas 54 minutos e 41 segundos. Segundo, Reserva Boa Vista a 1:53. Terceiro, Tensai Mundial Confiança a 2:14. Quarto, Malhas AL Navigare a 2:15. E em quinto lugar, a Filipe Feirense a 2:53. Nas outras classificações, geral por pontos, camisola verde. Primeiro, Pedro Silva da Cicas Alacral, 71 pontos. Segundo, Paulo Pinto da W52 Quintanilha, 55. Terceiro é Jorge Mendes do Bom Petisco Tavira, 38. Na geral do Prémio da Montanha, camisola azul. O primeiro é agora Sérgio Rodrigues do Bom Petisco Tavira, soma 12 pontos. Segundo, Carlos Marta do Bom Petisco Tavira, também com 11. E terceiro, Paulo Couto da Recer Boa Vista, com 11 pontos. Na geral das metas volantes, camisola rosa. Primeiro é Fontanelli das malhas AL Navigare, 11 pontos. Segundo, Carlos Marta do Bom Petisco Tavira, 11. E terceiro, o Maras da Real Cal Posto Bom, com 5 pontos. Na geral dos pontos quentes, camisola vermelha, o primeiro é Fontanelli das malhas AL Navigare, com 8 pontos. Segundo, Eduardo Correia, Filipe Feirense, com 6. Terceiro, Carlos Marta do Bom Petisco Tavira, também com 6 pontos. Finalmente, no prémio do combinado, na frente está agora Sérgio Rodrigues do Bom Petisco Tavira, com 23 pontos. Segundo, Carlos Marta do Bom Petisco Tavira, com 62. E em terceiro lugar, Orlando Rodrigues da Cicas Alacral, com 67 pontos. É nosso propósito falar de todas as equipas participantes nesta volta a Portugal. Hoje é a vez da Zequim Carnide, atualmente no último geral da coletiva, e que tem em Jacinto Paulinho a sua figura mais emblemática. É a única equipa onde socorrem ciclistas portugueses. Dos 11 profissionais do Zequim Carnide,
um ficou fora da volta a Portugal. O Centro de Ciclismo de Carnide vive cheio de problemas financeiros, apesar de ser a única equipa de Lisboa no pelotão profissional português. A prova está a correr bem, embora a gente tenha tentado fazer várias fugas, nenhuma delas ainda conseguimos chegar com alguns quilómetros de avanço, mas sim alguns metros. Temos tentado fazer o nosso melhor. Augusto Costa nunca conheceu outro clube. Técnico do Carnide, escolheu o veterano Benjamin Carvalho para chefe de fila. Ele que já correu 12 vezes a volta a Portugal. Foi líder durante um dia em 1984. Benjamin Carvalho ganhou também 9 etapas na volta, recorde entre os participantes deste ano. Eu, como sempre, quando parto para a volta, é pensar em ficar nos primeiros 10 e vencer uma etapa. Eu sei de antemão que isso é bastante difícil, mas eu tenho esperanças nisso e parto sempre com esse objetivo. Outro ciclista muito experiente é Jacinto Paulinho, o mais velho do pelotão, com 39 anos. Ele ficou o ano passado no 8º lugar na Volta a Portugal. Mais nomes conhecidos: Viriato Duarte e Raul Matias, Jorge Henriques ou Rui Vitorino, ciclistas que cada passo fogem do pelotão, estragando as táticas de equipas mais fortes. O jovem Paulo Silva esteve quase para não vir à Volta a Portugal. Ele que em 1990, com apenas 21 anos, andou uma semana com a camisola amarela. Zequim e Carnide dizem que são os mais pobres, mas muito incómodos no pelotão português. É gente de quem pouco se fala, mas não há dúvida que sem ela a volta não seria possível. Falamos dos barreiristas, daquela extraordinária equipa que se encarrega todos os dias de montar o cenário para as chegadas. Um trabalho anónimo, mas de fundamental importância. Quando termina a cerimónia no pódio, o circo da Volta a Portugal desvazia-se. Os ciclistas vão descansar, os jornalistas finalizar o seu trabalho para a sala de imprensa e os membros da organização elaborar o comunicado e as classificações do dia. Na meta, até há pouco fervilhante de gente, ficam apenas os homens das barreiras. 3 horas depois, terão desmontado toda a estrutura que permitiu que existisse uma zona de meta na Volta a Portugal. Logo de seguida, espera-os uma viagem, por vezes de centenas de quilómetros, até o ponto de chegada seguinte, onde tudo recomeça. É uma equipa chefiada há vastos anos por João Silva e que trabalha quase sempre no anonimato. E afinal, não são tão poucos como se poderia esperar. 44 pessoas. E em termos de material, quantas barreiras há, enfim, e outro material necessário a que esteja tudo bem? Há 600 metros de barreiras, ao pódio, que acabaram de ver, ao palanque, às bancadas, enfim. Os bidões, as bandeiras, o tipo de material que filmaram e assim, está à vista aqui de todo o público, não é? O João Silva já anda há cerca de 15 anos neste negócio de montar e desmontar metas. A sua equipa vai-se mantendo com algumas novidades, mas essencialmente vai-se mantendo. Sim, há um bom grupo que está comigo desde o princípio. Outras caras vão mudando, não é? Como é óbvio, quer dizer, nem sempre é possível trazer o grupo completo. Andar tantos quilómetros de uma chegada para outra ao fim destes anos todos não começa já a pesar? Sim, sim. Já começo de facto a acusar. Não digo cansaço, porque isto é uma vez por ano, não é? Mas a saturação, quer dizer, é todos os anos a mesma coisa. Sempre os dias e os meses na mesma altura ocupados. Já satura um bocadinho, mas faz-se com paciência. E o que é que o faz voltar, ano após ano? Bom, este é o meu trabalho, não é? Eu estou no gabinete velocipédico e conseguindo esse é o meu trabalho. Como é o vosso, como é do outro profissional qualquer, não é? Montar o cenário e desmontá-lo também, claro. Tavira na volta já não é notícia, de tal maneira a localidade está intimamente relacionada com o ciclismo. Tavira que nos últimos anos conheceu notável expansão, de que lhe damos conta nas imagens que se seguem.
Amanhã a volta cumprirá a sua 7ª etapa, Évora-Porto Alegre, na distância de 111 km, uma alteração de última hora, já que estava inicialmente prevista uma maior quilometragem, 142. Como teremos ocasião de ver, há, portanto, uma neutralização de Tavira-Évora, depois a etapa Évora-Porto Alegre, 111 km, o resto por impedimento ditado pela construção da variante à estrada Estremoz-Porto Alegre, que abrange a entrada na cidade. A organização viu-se obrigada a por uma alteração pontual nesta etapa. Portanto, 111 km, a partida foi atrasada em 1 hora, para o meio-dia, portanto, haverá uma meta volante em Sozela ao quilómetro 49, estando a chegada prevista para as 14h45. A etapa de amanhã ficou assim transformada numa corrida bastante mais acessível. No sábado, com a subida da Torre, que irão ser elas. Bom, daqui de Tavira é tudo. Então, uma muito boa tarde e até amanhã. Eles não usavam capacete de proteção. Piripiri, o concurso que pica. Arde e cor com o Independente. Señores y señoras, el señor